Bom, vou começar a prova explicando a questão A, que vai ser a implementação da substituição para trás e para frente. Aqui temos os importes necessários para conseguir fazer meu programa. E aqui tem a função que eu estou utilizando para poder pedir as informações necessárias, né? No caso, as matrizes e os vetores necessários, dependendo da questão que eu vou pedir para o usuário. No caso aqui vai ser a forma que eu estou fazendo a minha função. Eu vou pedir, né? Eu vou botar na tela uma mensagem, vou pedir para o usuário para ele identificar onde que está o arquivo pelo computador, né? Vai ficar abrindo aquela telinha onde ele vai poder procurar onde que está o arquivo. Depois dele me dar o arquivo, vai ser convertido para um data frame e vai retornar esse data frame para eu conseguir usar, né, a função e assim botar dentro das variáveis necessárias, né? No caso aqui eu botei dentro aqui eu estou pedindo, né, a matriz A, botando dentro da variável, e aqui eu estou pedindo o vetor B. E aqui eu só vou converter para um meio mais simples de eu conseguir manipular esses dados, né, que eu vou converter a matriz A para uma lista de listas e o vetor B para uma lista simples, né? E aqui vai ser a minha implementação da função da substituição para frente, né? E como a gente tem que deixar ela num sistema de equações lineares que está na forma de uma matriz triangular inferior, né, vai ficar naquele formato, né, LI igual a B, onde obviamente o L é a matriz triangular inferior e o B é a vetor de constante. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está, né, a matriz triangular inferior e aqui está o vetor B, né, que no caso é até o vetor que a gente pede para o usuário. E bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o tamanho do vetor B, né, que vai nos dar a quantidade de equações, ou seja, o tamanho do nosso problema. E após isso, eu vou criar um vetor y cheio de zeros, que vai ser onde que eu vou colocar as soluções, inicializando assim o nosso vetor de soluções, né? E aqui podemos ver, né, que o código a função vai começar a percorrer de cima para baixo, começando assim a resolver o nosso sistema pela primeira equação, e a gente vai descendo, né, para as próximas. E bom, isso é porque em uma matriz triangular inferior as equações de cima têm menos variáveis desconhecidas, né? Então é melhor começar por ela. E após isso, né, a gente vai começar o somatório, que para cada linha calculamos a soma dos produtos dos elementos já conhecidos, né, aqueles que fica na esquerda, na linha atual, né, que a gente tiver. E depois disso a gente finalmente começa a resolver assim, uma vez por todas, a nossa equação, né, isolando a variável da linha atual, subtraindo a soma, né, calculada e dividindo pelo coeficiente da variável na diagonal principal. Bom, e após isso, né, como a gente já tem o y que vai ser necessário para a gente conseguir fazer a substituição para trás, a gente vai começar a nossa substituição para trás, né, que vai ser deixar naquele formato x igual a y, né, que tá na forma triangular superior, né, esse sistema de equações lineares que a gente vai ter que deixar. Obviamente, novamente, onde o U é a matriz triangular inferior e o Y é o vetor de constante, né? Por isso que a gente precisa antes fazer a substituição para frente. Bom, a gente começa o código primeiramente determinando o tamanho do vetor Y, que vai dar a quantidade de equações que a gente precisa, e para saber também o tamanho do problema. Aí depois, a gente, nessa linha aqui do x, a gente vai criar um vetor x cheio de zeros, que vai ser onde que a gente vai colocar nossas soluções, inicializando assim o nosso vetor de soluções, né? E aqui a gente vai começar a percorrer de trás para frente, começando assim a resolver o sistema pela última equação e vamos subindo, né? Isso porque em uma matriz triangular superior, as equações de baixo têm menos variáveis desconhecidas. Bom, aí depois disso, a gente vai começar o somatório para cada linha, calculando a soma dos produtos dos elementos já conhecidos, né? Aqueles que ficam à direita na linha atual. E por fim, resolvemos a equação, isolando a variável da linha atual, subtraindo a soma calculada e dividindo pelo coeficiente da variável na diagonal principal. Bom, e aqui podemos ver que eu só vou converter a matriz A e o vetor B para NP de array, só para poder conseguir fazer a decomposição LU. E aqui está a decomposição LU, né? Essa decomposição LU aqui eu exportei de um outro código que eu fiz para conseguir fazer esse sistema, né? Porque não é o foco principal, esse algoritmo não é o foco principal da composição LU, então eu já peguei ela perfeita. Mas enfim, né? A composição LU ela vai devolver pra gente, né, uma matriz triangular inferior L e uma matriz triangular superior U.
Então a gente vai pegar a matriz A, né, e vai transformar nessas matrizes, né. E depois disso, a gente vai implementar, né, o código que eu fiz de substituição para trás e para frente, botando a matriz L aqui, o vetor B aqui, a matriz U aqui, o vetor Y aqui, e assim vai printar, né, a solução do sistema. E após isso eu vou verificar, né, se com essa implementação eu consegui verificar a solução do sistema AX igual a B. Bom, vamos agora começar a implementação da faturação de Scholastic, né? Aqui tem os importes da biblioteca necessários. Aqui eu estou usando novamente a função que eu usei no código anterior para poder pedir o arquivo Excel para o usuário. E novamente eu estou usando os mesmos métodos, pedindo a função, dando para o usuário a opção de escolher onde que está o arquivo. Ele vai me dar o arquivo, a função vai me retornar o arquivo Excel em formato de data frame. Eu vou converter o data frame para uma lista simples, uma lista de lista e por aí vai. Bom, agora aqui estamos usando novamente a substituição para frente e para trás. Eu não vou me aprofundar, pois eu já me aprofundei na questão passada, mas elas são necessárias porque a decomposição de Scholastic a gente vai usar agora nesse código para poder ficar no lugar da decomposição ALIU, faturação de Scholastic no caso, né? Pois a decomposição ALIU ele fazia uma matriz L e uma U. Agora a decomposição de Scholastic ela vai fazer uma matriz L, triangular inferior, e a sua transposta, L transposto, né, que vai ser a matriz triangular superior nesse caso pra gente, né, que vai ser o necessário pra gente conseguir fazer a solução do sistema AX igual a B. Bom, vamos começar agora a entender o que está por trás desse código aqui da decomposição de Scholastic. Bom, primeiro a gente vai receber, né, a matriz A. E lembrando, ela tem que ser simétrica e positiva definida, senão esse código não vai funcionar. Eu não botei verificações para verificar se o usuário vai me dar uma matriz positiva definida, mas é a hipótese que eu estou levando em consideração que o usuário está realmente me dando uma matriz simétrica positiva definida. Bom, aqui é o tamanho, né, da matriz A, que vai ser necessário para a gente fazer esse programa. E vamos explicar o que esse programa faz, né? Ele usa 2 loops for para percorrer cada elemento da matriz L. Bem, e para cada elemento do L e J, se no caso I for igual a J, que no caso de C é diagonal, ele calcula o valor de L e I, usando essa fórmula aqui, e que isso vai calcular a raiz quadrada da diferença entre os... Qual que é o nome disso aqui mesmo? O elemento da diagonal de A e a soma dos quadrados dos elementos anteriores na linha atual de L. E, no caso de não for a diagonal, se for diferente de J, ele vai calcular o valor de L e J, usando a fórmula, essa fórmula aqui. E isso vai ajustar o valor de A e J, subtraindo a soma dos produtos, dos elementos correspondentes na linha I e J de L. E depois ele vai dividir pelo elemento da diagonal correspondente de L e J. Bom, aqui no caso vai ter o cálculo da matriz triangular superior, né, U. E ela vai ser calculada como a transposta de L. Na transposição, a linha I da matriz original se torna a coluna I da matriz transposta. E ele vai retornar essa função vai retornar, né, as matrizes L e U, né, a matriz triangular inferior e a matriz triangular superior. Bom, e aqui vamos poder ver, né, como é que vai ser colocado. Acabei de verificar que eu esqueci de um único detalhe aqui, né, que foi fazer isso daqui. Vamos lá. Pronto. Agora sim, ele vai realizar a decomposição de Scholastic, a faturação de Scholastic no caso, né, e vai botar as informações dentro dessas 2 variáveis, né, que vão guardar a matriz, né, que vai ser a matriz L e a matriz U. Depois ele vai só converter aqui para o NP de Array, para eu conseguir facilitar a substituição para frente e para trás. E agora ele vai fazer a substituição para frente e para trás para poder me dar a solução do sistema LI, né, igual a B, e a solução do sistema, né, da matriz triangular aqui e x igual a y. E depois ele vai calcular a solução, né, do AX igual a B.
Bom, agora eu vou começar a fazer a faturação LU, né? Bom, aqui é o mesmo padrão dos códigos anteriores, é a função para a gente poder pedir os arquivos Excel para o usuário. Nesse caso aqui eu vou pedir a matriz A e o vetor B. Aqui eu estou convertendo os dataframes que o código, que a função retornou para a gente, né? Estou convertendo eles para lista de lista, no caso da matriz A, e para lista simples, no caso do vetor B. E bom, agora eu começarei, né, a faturação LU, né? Bom, aqui a gente vai, o código vai começar pedindo para o usuário, né, a matriz A. No caso, ele pede como parâmetro a matriz A, né, na chamada da função. E a gente vai botar, aqui a gente precisa, né, que a gente vai usar no código, o tamanho da matriz A. Ele vai botar dentro de N. Logo após isso, ele vai inicializar, né, a matriz L como uma matriz de identidade e vai inicializar a matriz U como uma matriz de zeros, N por N. E agora a gente vai começar esse for para poder ir fazendo a faturação LU. Bom, aqui eu vou estar usando a pivotação, que vai ser para evitar, né, a divisão por número muito pequeno, melhorando assim a estabilidade numérica, né? E nesse caso aqui, a primeira coisa que eu faço é pegar o maior elemento da coluna I. E após isso, eu vou verificar se a matriz é não singular. Se ela for não, singular, eu já paro o código por aqui mesmo, porque eu vou ter que levar como hipótese, que é o necessário para fazer composição LU, que a matriz não seja singular, porque se ela for singular, não dá para fazer. E também eu vou estar levando como hipótese que a matriz seja quadrada. Bom, em termos simples, nessa parte do código ele vai verificar se o elemento do maior valor absoluto na coluna I, após a linha I, né, não está já na linha. E se não tiver, ele vai fazer a troca de linhas para garantir que o pivô seja maximizado, né, em seu valor absoluto, melhorando assim a precisão e a estabilidade da solução encontrada pelo algoritmo da faturação LU. Bom, e após isso, né, ele vai fazer a atualização das matrizes L e U. Aqui nessa parte do código, esse primeiro for, ele vai fazer o seguinte: para cada coluna J da linha I em diante, ele vai calcular a soma dos produtos dos elementos já calculados de U e L e atualiza o elemento U e J. E no outro for, para cada linha J abaixo da linha I, ele vai calcular a soma dos produtos dos elementos já calculados de U e L, atualizando, dessa vez, o elemento da matriz L, JI. E após isso, ele vai retornar a matriz LU. Bom, agora eu vou começar a explicar a questão D, né? Aqui vai ser a implementação do método de Jacob, de Gauss-Seidel e do método SOR. Bom, aqui eu estou usando o mesmo sistema, o mesmo algoritmo que eu estava usando nos códigos anteriores para poder pedir as informações para o usuário, que no caso vai ser o usuário dando, né, o arquivo Excel e a função retornando em dataframe as informações do arquivo Excel, né, como eu fiz no código anteriormente. Bom, agora eu vou explicar o funcionamento do código. Bom, as funções elas vão normalmente pedir os mesmos parâmetros, que vão ser os seguintes: vai ser a matriz A, o vetor B, a matriz A de coeficiente, né, o vetor de termos independentes, o x0, que vai ser o vetor inicial, que vai ser o vetor de chute, né, no caso só do método de SOR, que vai ser o ômega, que como podemos ver, os outros não tem, os outros não vão usar o ômega, e o tau, que vai ser a tolerância, né, que eu botei a 1 elevado a menos 10, né, que eu estou fazendo isso daí para poder segurar uma alta precisão na solução do sistema linear, e a máxima de iteração em 100, né, que é para poder limitar, né, as iterações para evitar execuções prolongadas. Bom, como está funcionando o método de Jacob no meu código? Eu fiz o seguinte: a gente vai começar pegando o tamanho da matriz A, botando em x o vetor inicial, que vai ser o chute inicial, né? E eu vou está fazendo da seguinte forma: a cada passo a gente vai atualizar os valores de x usando os valores da interação anterior.
E o critério da parada vai ser o processo ele vai continuar, né, até que a diferença entre a interação atual e a anterior seja menor que uma tolerância tal, que vai ser a que eu vou definir ali, ou até o número máximo de interações, né, que vai ser 100. Bom, e para cada elemento xi do vetor x, a gente vai calcular a soma dos produtos dos elementos da matriz A e J, na posição I, J, pela solução xj da interação anterior, excluindo o termo sempre quando o J for igual a I. E a gente vai atualizar o xi usando a fórmula do x na iteração k mais 1, o xi, né, na iteração k mais 1, igual a 1 dividido por A na posição II, vezes, né, a formulazinha do método de Jacob, né, que é B, I, menos somatório, etc. E depois a gente vai retornar, né, a solução do sistema AX igual a B, né? Aqui no caso são essas fórmulas que eu falei aplicadas no código. Bom, e no método de Gauss-Seidel ele também vai pedir esses parâmetros que eu falei. Só que vai ser diferente a conta. No caso do Gauss-Seidel, para cada elemento xi do vetor x, a gente vai dividir a soma em duas partes. A gente vai dividir ela em S1 e S2, que são aquelas fórmulas do método de Gauss-Seidel, né? Que é o somatório, quando J é menor que I, aí eu acho que é A. No caso aqui está aplicada a fórmula, mas a fórmula é a matriz A na posição I, J com x elevado, elevado não, né? Na interação k mais 1, xj, né? E o S2 vai ser o mesmo somatório, só que quando o J for maior que I. E a gente vai atualizar o xi, né, usando a fórmula x e na interação k mais 1 igual, né, a 1 dividido por A na posição, né, a matriz A, né, na posição II, com vezes, né, B I menos S1 menos S2. Bom, e a gente vai retornar, né, obviamente, a solução do sistema, né, a x igual a B. E depois tem o método SOR, né, que é a aplicação do método SOR, que vai ser os mesmos parâmetros, só que agora ele vai ter o fator de relaxamento, né, que eu botei aqui como padrão 1. Bom, aqui ele também vai pedir o tamanho da matriz A, vai inserir dentro do vetor x o vetor inicial, né, de chute, só que a soma vai ser feita mais diferente, né? Nesse caso aqui, a gente vai dividir a soma em duas partes, igual no método Gauss-Seidel, né, de S1 e S2, atualizando o xi usando a seguinte fórmula agora, né, que vai ser o x na posição k mais 1, xi na posição k mais 1, igual a 1 menos w vezes x na posição k, aquela fórmula do método de SOR, né? Eu apliquei essa fórmula aqui. E aí, após isso tudo, ele vai retornar a solução do sistema de AX igual a B. Aqui está o chute inicial, que eu botei como padrão, sendo o vetor, né, iniciado com todos os zeros. E aqui está sendo a chamada da função, né, de cada método, né, do Jacob, do Gauss-Seidel e do SOR. E aqui eu estou printando uma solução com cada método. Bom, agora vamos à questão E, que é a implementação das normas matriciais. Bom, aqui eu estou usando minha função padrão, né, de pedir para o usuário uma informação em arquivo Excel. Aqui eu estou pedindo uma matriz A, que vai ser necessária para poder aplicarmos as normas matriciais, né, em cima dela, durante o código. Bom, aqui eu estou fazendo o seguinte. Eu estou convertendo aqui, né, os dataframes para uma lista de lista, e aqui eu estou pedindo um valor de P, que vai ser um número real, feito para poder fazermos a norma P. Bom, vamos às explicações dos algoritmos das normas. Bom, a primeira norma é a norma coluna, né, que, no caso, antes da norma coluna, eu vou explicar o seguinte. Essa aqui é uma função que eu fiz para poder verificar se a matriz é definida positiva, porque tem algumas normas
que ela vai ser necessária ser matriz definida positiva, e eu vou verificar isso durante o código. Bom, agora vamos ao cálculo da norma coluna. Bom, esse código ele faz o seguinte, nessa linha de código. Primeiro ele vai verificar se as dimensões da matriz estão corretas. Se não tiver, ele vai dar esse erro aqui, dizendo que as dimensões estão incorretas. Pois a norma coluna e também a norma linha necessitam de ter pelo menos uma linha, né? Ou uma coluna para poder serem feitas. Bom, aqui na norma coluna, ele faz o seguinte. Ele itera sobre cada coluna da matriz e para cada coluna calcula a soma absoluta dos seus elementos, retornando assim o maior valor encontrado entre essas somas absolutas. Já na norma linha, ele vai iterar sobre cada linha da matriz. E para cada linha, ela vai calcular a soma absoluta dos seus elementos, retornando o maior valor encontrado entre essas somas absolutas. E elas estão sendo feitas dessa forma aqui que eu implementei no código, né? Como você pode ver. Agora vamos ao cálculo da norma 2. Bom, essa norma ela vai iterar agora sobre cada elemento da matriz. E ela vai calcular o quadrado de cada elemento. Somando esses quadrados, e então calcula a raiz quadrada da soma total, retornando o resultado, que é a norma 2 da matriz. E agora vamos para a norma de Frobenius, né? Que ela primeiro também vai verificar se a matriz está com as dimensões certas, e depois vai iterar sobre cada elemento da matriz, calculando o quadrado de cada elemento e somando esses quadrados, retornando a raiz quadrada da soma total dos quadrados, que é a norma de Frobenius da matriz. Bom, e depois tem a implementação da norma induzida, né? Que ela vai fazer o seguinte. Primeiro, ela vai verificar se a matriz é definida positiva, né? E se não for, ela vai botar uma mensagem na tela e não vai fazer a norma induzida. Mas caso for, ela vai fazer a norma induzida, que é o seguinte, que para cada coluna da matriz, ela vai calcular a soma dos quadrados de seus elementos, retornando a raiz quadrada do maior valor entre essas somas de quadrados, que é a norma induzida da matriz. Bom, e aqui temos a norma P, que a norma P, o funcionamento dela vai ser o seguinte, ela verifica se P é um número real positivo e finito, e se for, ela também verifica se a matriz não vai estar vazia, vai estar com as dimensões corretas. Depois ela vai iterar sobre cada elemento da matriz. Ela vai calcular o valor absoluto de cada elemento elevado a P. E a soma, soma, né, no caso, esses valores e calcula a raiz péssima, Pésima no caso, né, da soma total. E retorna o resultado, né? E essa vai ser a norma P da matriz. No caso é bem importante dizer, quando eu digo iterações, querem dizer os loops que vão ser necessários para os cálculos de cada norma. No caso, eu digo dos for, de cada linha, de cada coluna, e sucessivamente, como você pode verificar em cada algoritmo, né? Bom, e aqui embaixo ele vai calcular, ele vai aplicar, né, o chamado das funções e vai printar as normas encontradas. Bom, agora vamos ao cálculo das normas vetoriais. Bom, aqui a gente já começa pedindo para o usuário o vetor B, usando aquela função padrão que eu estou usando em todos os algoritmos, que retornam um data frame do arquivo Excel e depois converte para uma lista simples. E aqui a gente vai pedir um número real P para calcularmos a norma P, quando for chamado. Bom, aqui temos a primeira norma que estamos calculando, que é a norma 1. Que a norma 1 ela está fazendo o seguinte, ela vai fazer a soma de todos os módulos dos valores dos elementos do vetor. E vai retornar essa soma na função. Depois temos o cálculo da norma 3, né, que é a norma infinito. Essa norma infinito, ela faz o seguinte, o cálculo da norma infinito, ela cria uma lista de valores absolutos dos elementos do vetor, né, dos módulos dos vetores, e encontra o maior valor desse absoluto nessa lista, e retorna. E esse vai ser o valor retornado pela norma infinito. Depois temos a norma 2, que ela fará o seguinte,
ela vai verificar se o vetor está vazio. Lembrando que nas outras duas funções da norma 1 e da norma 2, quer dizer, da norma infinita, eles também verificam se o vetor está vazio, e se não tiver, eles fazem a norma. Só que no caso agora na norma 2, ela vai verificar se está vazio e vai fazer a soma de todos os... no caso, ela vai criar uma lista dos quadrados dos elementos do vetor e vai somar esses quadrados. E depois vai calcular a raiz quadrada dessa soma. E depois vai retornar para o usuário. Aí agora temos a norma de Frobenius. Essa norma, esse algoritmo, ele vai verificar se o vetor está vazio, e caso não esteja, ele vai criar uma lista dos quadrados dos elementos do vetor, somar todos esses quadrados e calcular a raiz quadrada dessa soma. E agora temos a norma P, que vai acontecer o seguinte. E é muito bom lembrar que a norma 2 e a norma de Frobenius não são a mesma coisa. Porém, nesse caso específico, que é a norma mais vetoriais, elas funcionam igual. O retorno delas são iguais. Bom, agora temos a norma P. A norma P, ela vai funcionar da seguinte forma. No caso, o algoritmo da norma P. Ele primeiro vai verificar se o vetor está vazio, e após verificar se o vetor está vazio, ela vai calcular os valores absolutos dos elementos do vetor elevados à potência P. E vai somar esses valores. Então, ela vai calcular a Pésima dessa soma, né? No caso, a raiz epésima dessa soma. E depois disso tudo, temos o cálculo da norma induzida. Bom, aqui iremos calcular a norma induzida da seguinte forma. Ela será calculada igual à norma 2, pois quando estamos falando de vetores, a norma induzida normalmente é usada junto com a matriz de identidade. Mas a matriz de identidade não vai alterar os valores do vetor. Logo, o cálculo da norma induzida será o mesmo da norma 2, que vai ser criando uma lista dos quadrados dos elementos do vetor, somando todos esses quadrados e calculando a raiz quadrada dessa soma. Bom, aqui embaixo podemos ver a chamada das funções para poder vermos os resultados das normas vetoriais. Bom, agora vamos para a implementação da questão G, o número condição da matriz. Bom, primeiro, eu vou pedir para o usuário a matriz A e eu vou fazer isso, né, através da minha função, que eu uso em todo o algoritmo durante a prova, que pede, dá ao usuário uma opção para ele poder escolher o arquivo que ele quer, Excel, etc., e retorna em um dataframe, né? Depois eu vou converter esse dataframe para uma lista de listas. Bom, aqui está a implementação do cálculo na norma infinita, né, que vai ser a norma da matriz. E como é que ele faz isso, né? Bom, sabemos que a norma da matriz, a norma infinita, né, é o maior valor entre a soma absoluta dos elementos de cada linha da matriz. Logo, eu pego esse sum para calcular a soma dos elementos de cada linha da matriz e pego o valor, o maior valor, né, com o max. Agora, vamos ver como é que a gente está fazendo para poder calcular o número de condição da matriz. Bom, eu estou usando uma biblioteca pronta do NP, que vai me dar a inversa da matriz que eu passar como parâmetro, e ela encontra essa inversa usando a decomposição LU, visto anteriormente em outros algoritmos antes dessa questão. Aqui eu vou passar, né, como parâmetro, ela vai me retornar a inversa dessa matriz, e aqui eu vou chamar a função para poder encontrar a norma dessa matriz. E aqui eu vou chamar a função para encontrar a norma dessa matriz invertida. E agora aqui eu estou fazendo o produto da norma da matriz A vezes a norma da matriz inversa. Assim, encontrando o número de condição. Depois eu vou chamar essa função e vou printar o número de condição na tela para o usuário. Bom, agora vamos à implementação da questão H, né, que é o produto interno entre dois vetores. Bom, como que eu estou fazendo esse código? Primeiramente, obviamente, eu estou pedindo para o usuário um arquivo Excel, né, usando a minha função que eu estou usando em todo o algoritmo, ele vai me passar, vou pegar esse arquivo Excel, vou converter para dataframe, vou retornar aqui no código, vai botar do B, do C e eu vou converter para uma lista simples. Agora vamos para a implementação real do algoritmo, que vai ser a implementação do produto interno, né? Bom, produto interno
ele, como nós sabemos, é a soma de todos os produtos do vetor dado na posição i vezes o outro vetor 2, né? O segundo vetor dado na posição i. Ou seja, eu tenho o vetor 1, eu vou pegar esse vetor na posição i e vou multiplicar pelo outro vetor na posição i. Assim sucessivamente, até acabar as posições dos vetores. Assim eu chego e somo todos esses produtos. E assim eu encontro o produto interno. Depois disso, eu vou encontrar a distância euclidiana entre esses dois vetores. Como é que eu faço isso? Bom, a distância euclidiana, ela é dada quando você pega a diferença do vetor 1 na posição i menos o vetor 2 na posição i. Você eleva essa diferença ao quadrado e soma todos esses quadrados no caso. E depois você tira a raiz quadrada dessas somas. E é isso que eu estou fazendo no meu código. Eu pego aqui, faço aqui a diferença, elevo ao quadrado para todas as posições dos vetores, depois eu somo, depois eu tiro a raiz quadrada. Aí depois eu venho, faço a chamada da função, depois eu printo isso na tela. Bom, agora vamos à implementação da questão I, né, que é a distância entre A e P. Bom, aqui eu começo já pedindo A e P para o usuário, usando a minha função, né, que vai pedir um arquivo Excel para o usuário e vai converter ele para uma data frame. Depois eu vou converter esses data frames para listas de listas, né. Bom, e agora vamos implementar aqui a distância de foropênios, né, que é o que a gente vai fazer para poder encontrar a distância entre A e P. Bom, para encontrar a distância de foropênios, a gente precisa fazer, né, o cálculo da norma de Frobenius, né, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados de todos os elementos da matriz. Só que nesse caso, como que acontece? Para calcular essa distância, a gente vai pegar e vai calcular a norma de Frobenius da diferença entre essas matrizes. Então, nesse código, a primeira coisa que eu estou fazendo é a diferença entre as matrizes. Depois eu vou lá e calculo a norma de Frobenius. No caso, eu vou chegar, né, eu vou percorrer cada elemento da matriz A e da matriz P e vou calcular a diferença entre os elementos correspondentes, né, do A e J menos P e J. Eu vou elevar essa diferença ao quadrado e adicionar o resultado da variável soma. E após calcular a soma dos quadrados das diferenças, calculo a raiz quadrada dessa soma, usando o SQR, né? E vou retornar a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças, que é a distância de Frobenius entre as matrizes A e P. Assim, eu vou chegar depois, vou fazer a chamada dessa função e vou printar na tela o resultado obtido. Bom, agora vamos à implementação da questão J, né, a faturação QR. Bom, vou começar como sempre pedindo para o usuário a matriz A, né, usando a minha função ali, que eu já estou falando em todos os algoritmos que eu fiz anteriormente. E vou pegar esse data frame que essa função vai me retornar e vou transformar em uma lista de listas, né. E bom, para poder fazer a faturação QR, eu vou ter que utilizar essas funções que aqui. Bom, vai ter a função norma, a função produto interno, a função vetor escalar, e vetor subtração e a função projeção. Bom, a norma, ela vai fazer o seguinte, vai retornar a norma do vetor, que vai ser que vai ser feito do seguinte processo, né? Ele vai elevar ao quadrado cada elemento do vetor, somar os valores dos quadrados e calcular a raiz quadrada da soma. E assim ele vai retornar isso, que vai ser a norma. Depois disso, temos o produto interno, que vai ser quando ele vai receber os dois vetores, vai multiplicar os elementos correspondentes dos vetores e somar os produtos. E assim retornando esse produto interno. Depois tem a função vetor escalar multi, né? Que vai ser o seguinte, ele vai receber um vetor e um escalar. E ele vai multiplicar cada elemento do vetor pelo escalar. E assim vai retornar o vetor resultante da multiplicação. Depois também tem a função para subtrair dois vetores, que eu fiz porque vai ser necessário. Que vai receber dois vetores e só vai fazer a subtração entre esses dois vetores. Depois tem a função projeção, que ela vai projetar um vetor no outro. Ou seja, ele vai receber dois vetores, V1 e V2, e vai calcular o coeficiente da projeção escala, né? Dividindo o produto interno de V1 e V2 pelo produto interno de V2, consigo mesmo. E depois disso ele vai multiplicar o vetor V2 pelo coeficiente escala. Vai retornar a projeção do vetor 1 na direção do vetor 2. Bom, agora vamos começar a implementação da faturação QR.
Bom, na faturação QR, eu vou utilizar o método de Gram-Schmidt, né? Que esse processo de faturação decompõe a matriz A em duas matrizes, uma ortogonal Q e uma triangular superior R. Bom, vamos ver como é que está funcionando esse código. Bom, primeiro, ele vai fazer o seguinte, vai pegar o tamanho de A e vai iniciar a faturação QR. Bom, a primeira coisa que ele vai fazer ele vai criar, né, como eu falei, a matriz Q e a matriz R do tamanho apropriado preenchido com zeros. Depois ele vai fazer o algoritmo de Gram-Schmidt, né, que vai iterar sobre cada coluna da matriz A. Ele vai criar um vetor V, que é a coluna atual de A, e para cada coluna anterior projetada V na direção dessa coluna. No caso, ele projeta, né, V na direção dessa coluna. E vai calcular o valor de R e subtrai a projeção de V. Depois disso, ele vai lá, ele normaliza o vetor V e preenche a matriz Q com a versão normalizada do vetor V. E ele vai retornar, né, as matrizes Q e R resultantes da faturação do processo aí de Gram-Schmidt. Aí agora a gente pode ver, né? Aqui ele vai chegar, vai fazer a chamada da função e só vai printar aqui a matriz Q e a matriz R. Bom, agora vamos à implementação da questão K, né? Que é o critério das linhas das colunas de Seysenfeld. Bom, primeiro vamos pedir a matriz A para o usuário, né, usando a função padrão que eu estou usando em todo o código para fazer isso. Vamos converter o dataframe que a função vai retornar para uma lista de listas e assim começar a implementação dos algoritmos. Bom, primeiro vamos fazer o algoritmo da criação de linhas, né? Onde a gente sabe, né, que é um teste para verificar a convergência do método iterativo de Jacob para uma matriz ser diagonalmente dominante, pelo critério das linhas. Então, eu estou fazendo o seguinte, né? Primeiro a gente vai receber uma matriz A, e depois a gente vai calcular a soma dos valores absolutos, no caso, os valores, o módulo, né, dos elementos das linhas na posição I. Exceto o elemento da diagonal principal, né? Isso é, feito para cada coluna J na linha I, onde J não é igual a I. Bom, depois a gente vai comparar o valor absoluto dos elementos da diagonal principal, a I, com a soma calculada. E depois disso, se o valor absoluto da diagonal principal for menor ou igual à soma dos outros elementos na linha, o critério não é satisfeito e a função retorna false. Se todas as linhas satisfazerem a condição, então ela vai retornar true, indicando que o critério das linhas é atendido. No caso, é assim que ele vai retornar true. Bom, agora vamos para o critério das colunas, né, que é o critério, né, que é para uma variação do critério das linhas, né, onde a matriz deve ser diagonalmente dominante em termos da coluna, para garantir a convergência do método interativo de Gauss-Seidel, né. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é receber uma matriz A, e após receber a matriz A, para cada coluna J da matriz A, a gente vai calcular a soma dos valores absolutos dos elementos da coluna J, exceto, claramente, o elemento da diagonal principal. Isso é, feito para cada linha I da coluna J, onde I não é igual a J. Bom, e depois disso... Opa! Calma, reconectar, calma. E depois disso, a gente vai comparar o valor absoluto do elemento da diagonal principal. E para cada linha AJJ, a gente... A gente vai calcular... eu tinha visto errado aqui no código. A gente vai comparar o valor absoluto dos elementos da diagonal principal AJ com a soma calculada, né? Se o valor absoluto do elemento da diagonal principal for menor ou igual a essa soma dos outros elementos na coluna, o critério não é satisfeito e a função retorna false. Se todas as colunas satisfazerem, aí não. Aí vai retornar true. E dá pra perceber aqui como é que é feito, né? Isso tudo que eu falei. Essa soma, essa verificação, se é menor ou igual, e esse retorno de false e true. Bom, e com isso, a gente agora vai ver o critério de Seysenfeld, né? Seleções de verificações necessárias. Bom, o critério de Seysenfeld, como se sabe, é um teste para verificar a convergência do método interativo para sistemas de equações lineares. Então, como é que eu vou iniciar esse algoritmo? Primeiro eu vou pedir uma matriz A para o usuário, depois eu vou iniciar um vetor B de tamanho n.
onde n é o número de linhas da matriz A, preenchidos com 0. E para cada linha I da matriz A, a gente vai calcular uma soma que envolve dois casos. Se J é menor que I, elementos na parte inferior da diagonal, no caso, né? E se isso for menor, né? A gente vai somar os produtos dos valores absolutos dos elementos da matriz e os valores correspondentes no vetor B. E vai ter outro caso, se J for maior que I, que no caso é os elementos na parte superior da diagonal principal, onde nesse caso a gente vai somar os valores absolutos, os módulos, né, dos elementos da matriz. Bom, e após isso, né, a gente vai verificar se o valor máximo no vetor B é menor que 1. Se for, o critério de Sassenfeld é satisfeito e a função retorna true. Se não for, se o valor máximo for maior ou igual a 1, o critério não é satisfeito e a função retorna false. Assim fazendo o critério de Sassenfeld. A gente vai chegar, vai fazer a chamada das funções e vai dizer se ele converge ou não converge. Bom, agora vamos para a implementação da questão L, né, o método W ótimo. Bom, primeiro eu vou pedir para o usuário a matriz A, né, e eu vou pedir com essa função padrão que eu estou utilizando durante todo o meu algoritmo que eu faço a prova. E eu vou pedir, né, vai me retornar um dataframe, vou converter esse dataframe para lista de lista e vou começar a implementar as coisas da questão. Bom, primeiro eu vou fazer eu vou ver se ele atende às restrições necessárias, né, para o método SOR, e depois eu vou calcular o valor do W ótimo ômega se essas restrições forem atendidas. Bom, agora vamos dar uma analisada no código. Bom, essa função aqui, verificar restrições, ela vai verificar se a matriz A é quadrada e estritamente diagonal dominante. Bom, no caso ela vai verificar se o número de linhas n é igual ao número de colunas para cada linha, e se não for, a matriz não é quadrada e a função retorna false. Também ela vai verificar se a matriz é estritamente diagonal dominante, onde para cada linha I ela vai somar os valores absolutos dos elementos, né, os módulos dos elementos, fora da diagonal principal. E também vai verificar se o valor absoluto do elemento na diagonal principal, AI, é maior que a soma dos valores absolutos, o módulo, né, dos elementos fora da diagonal. Se não for, a matriz não é estritamente diagonal dominante e a função retorna false. Se for, ela vai retornar true. Bom, agora vamos ver a função do critério de Sassenfeld, né? Bom, essa função vai calcular, né, o critério de Sassenfeld. Ela vai inicializar pedindo, né, a matriz A, depois ela vai pegar o tamanho do vetor A, da matriz A, e depois ela vai criar uma lista B de zeros com comprimento n. Bom, depois a gente vai precisar calcular os valores de B. E como é que a gente vai fazer isso? Para cada linha I, a gente vai calcular a soma dos produtos dos elementos fora da diagonal principal, com os valores correspondentes de B. Se o índice do elemento J for menor que I, a gente multiplica pelo valor B e J. Caso contrário, apenas somamos o valor absoluto do elemento A e J. E depois disso, a gente calcula o B na posição I, dividindo a soma pelo valor absoluto de A e I. Depois disso, a gente vai retornar o maior valor, né, de B. Que vai ser, tipo, retornar o valor máximo, né, da lista B. Bom, depois disso, a gente vai fazer, eu fiz, né, a função para obter o W ótimo, né? Que aí a gente vai calcular o valor do W ótimo para o método SOR. Bom, aqui a gente vai calcular, né, o critério de Sassenfeld. No caso, a gente vai calcular o valor de P, né, usando o critério de Sassenfeld. E depois disso, a gente vai calcular o W ótimo, onde se P é menor que 1, a gente calcula o W ótimo usando a fórmula lá, né, 2 dividido por 1 mais raiz quadrada de 1 menos P ao quadrado. E, caso se P for maior ou igual a 1, a gente define W ótimo como 1, indicando que o método SOR, né, não é adequado. E também, a gente vai verificar as restrições, né? O que seria verificar as restrições? A gente vai usar a função para verificar se a matriz é quadrada e estritamente diagonal. E se a matriz atende às restrições, a gente calcula o valor do W ótimo usando a função obter W ótimo e imprime o resultado.
Se ela não for, ela não atender as restrições, a gente vai imprimir uma mensagem indicando que não atende as restrições. E é assim que eu vou terminar a implementação do WOtimo. Bom, agora vamos à implementação da questão M, né, que é o método de Newton-Raphson. Bom, primeiro eu vou pedir o coeficiente do polinômio para o usuário. E eu vou pedir, né, usando a minha função para poder pedir informações para o usuário. Eu vou pedir isso em Excel, né, e vai converter para um data frame. Depois eu vou converter para uma lista simples. Bom, e após isso, eu vou fazer a verificação das restrições, né, para garantir que os coeficientes não sejam zero, né. E isso é muito importante, né, porque um polinômio onde todos os coeficientes são zero não é válido. Bom, primeiro eu fiz esse if, né, que ele vai verificar se todos os coeficientes na lista de coeficiente, né, são zero. Depois tem esse raise aqui, o valor erro, que se todos os coeficientes forem zero, o código vai lançar um erro e interrompe a execução. Bom, agora vamos ver a função para calcular o valor do polinômio, que vai ser a derivada, que vai ser o polinômio aqui de cima aqui. Bom, essa função calcula o valor do polinômio em um ponto x. E aqui a gente pode ver o n igual a ln coeficiente, ele vai calcular o grau do polinômio. Depois desse sum, essa expressão calcula, né, o valor do polinômio. Para cada coeficiente, ele é multiplicado por x, elevado à potência correspondente de todos os termos somados. E aí ele vai retornar isso, esse cálculo. Depois agora temos a função derivada do polinômio, né, que vai calcular, né, o valor da derivada do polinômio em um ponto x. E aqui a gente pode ver, né, vai ter o cálculo do grau do polinômio e depois ela vai calcular o valor da derivada do polinômio, onde cada coeficiente é multiplicado pela sua potência e a potência é reduzida em 1. E após isso, né, a gente vai encontrar a raiz usando o método de Newton-Raphson, onde a gente vai ter, né, essa função aqui, né, para encontrar, né, uma raiz do polinômio. Bom, a gente começa definindo o x, né, como o ponto inicial fornecido pelo usuário. E itera até pelo usuário não, né? Pelo usuário, que ele vai pedir aqui depois. E depois dele botar isso como inicial, a gente vai começar o for, que vai ser feito para iterar até um número máximo de interações. Que vai ser o max inter, né, que eu deixei aqui padrão, né, como 100, e aqui como padrão de 1 elevado a menos 6. Bom, aqui dentro desse for, a gente vai calcular o valor do polinômio em x, né, que vai ser nessa linha do fx. E depois a gente vai calcular o valor da derivada em x. E depois disso a gente vai verificar se a derivada é zero, pois a divisão por zero causaria erro. Por isso que tem esse igual aqui. Aí ele retornaria um erro, né? E se caso não for, a gente vai calcular um novo valor de x, usando a fórmula de Newton-Raphson. Onde vai verificar se a diferença entre o novo e o antigo valor de x é menor que a tolerância. Se for, vai retornar o valor de x como raiz. E a parte de baixo ali, né, o próximo código, que é o x igual a new, ele vai atualizar o valor de x para a próxima interação. Bom, ele vai dar esse erro aqui, né, caso o número máximo de interações foi excedido. Ele vai lançar esse erro indicando que o método não convergiu. Bom, após isso, né, vai solicitar aqui o ponto inicial para o usuário, para ele poder dar um valor inicial ali, né, um chute inicial. E aqui a gente vai calcular, né, o método usando o Newton-Raphson e vai printar se a raiz é encontrada. Se não der erro, a gente vai printar o erro lá que foi gerado durante o código. Bom, agora vamos à explicação do meu algoritmo da questão 2, né, o jogo Sudoku. Bom, a primeira coisa que podemos verificar nesse meu algoritmo é que eu fiz uma função chamada pode colocar. O que essa função vai fazer? Ela vai verificar se um número pode ser colocado em uma posição no jogo Sudoku. Ou seja, eu vou pegar um num e vou verificar se ele pode ser colocado na posição I, J, linha e coluna, do tabuleiro Sudoku, sem violar as regras do jogo, né? Bom, e como ele vai funcionar? Bom, primeiro ele vai verificar se o número já está presente
na mesma linha ou coluna. Se estiver, ele retorna false. Caso contrário, depois ele calcula as coordenadas do canto superior esquerdo do subquadrado 3×3, que contém a posição linha, coluna. Ele vai verificar se o número já está presente nesse subquadrado de 3×3, e se estiver, ele retorna false. Caso contrário, se o número não estiver presente na linha, coluna, ou subquadrado 3×3, ele retorna true. Depois a gente tem a função, né, preencher sudoku. Essa função vai ter o objetivo de preencher um tabuleiro de sudoku vazio ou parcialmente preenchido com números de forma que todas as regras do jogo sejam respeitadas. E ele vai funcionar da seguinte forma: para cada célula vazia, com valor 0, no tabuleiro, ele vai gerar uma lista de números de 1 a 9, embaralhada. Para cada número na lista embaralhada, ele vai fazer o seguinte: ele vai verificar se o número pode ser colocado na célula usando a função pode colocar. Se puder, ele vai colocar o número na célula e chama recursivamente a função preencher sudoku, para poder preencher o restante do tabuleiro. Se a chamada retornar true, significa que o tabuleiro foi preenchido com sucesso, então ele retorna true. Se nenhum número puder ser colocado, ele vai redefinir para 0. Para 0, né? E tenta o próximo número. Se nenhum número puder ser colocado em uma célula, ele vai retornar false. Se todas as células também forem preenchidas corretamente, ele retorna true. Depois a gente vai ver a próxima função, que o objetivo dela que no caso é a função criar jogo, né? Que o objetivo dela vai ser criar um desafio de sudoku removendo algumas células de um tabuleiro completo. Como ela vai funcionar? Ela faz primeiro uma cópia do tabuleiro completo. Depois ela seleciona aleatoriamente 40 células para remover usando o random.samp. O número 40 pode ser ajustado conforme desejado no código. E bom, depois disso ele vai, para cada célula selecionada, ele vai calcular a linha e a coluna correspondente e ainda define a célula como 0. Depois disso, ele vai retornar o tabuleiro modificado com algumas células removidas, né? Bom, após isso, a gente vai ter a função resolver o jogo de sudoku, né? Que o objetivo dela, obviamente, vai ser resolver, né? o tabuleiro de sudoku. E ela vai funcionar da seguinte forma: para cada célula vazia no tabuleiro, a gente vai tentar colocar um número de 1 a 9 na célula. Ela vai usar a função pode colocar para verificar se o número pode ser colocado na célula, e se ele puder, a gente vai colocar o número na célula e chamar recursivamente a função resolver sudoku para poder resolver o restante do tabuleiro. Se a chamada recursiva retornar true, significa que o tabuleiro foi resolvido com sucesso, então ele vai retornar true, né? Se nenhum número puder ser colocado, ele vai redefinir a célula para 0 e tentar o próximo número. Se as células forem preenchidas corretamente, ele retorna true, e assim ele sai da função. Bom, e aqui temos a aplicação, né? Que vai ser a geração e a resolução do tabuleiro. Bom, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser gerar um tabuleiro completo. Ele vai criar um tabuleiro vazio, 9×9, com zeros, usando o np.zeros. Ele vai chamar a função preencher sudoku para preencher o tabuleiro completamente. Depois disso, ele vai criar um jogo de sudoku. Faz uma cópia do tabuleiro completo, chamar a função criar jogo de sudoku para remover algumas células e criar um desafio de sudoku. Depois ele vai resolver, né? Vai fazer uma cópia do jogo gerado, chamar a função resolver sudoku para resolver o tabuleiro. Depois disso, ele vai exibir o tabuleiro gerado e a solução gerada, né? Ele vai imprimir o sudoku gerado e imprimir a solução do sudoku. E é assim que eu fiz o meu jogo de sudoku. Bom, agora vamos à explicação da minha questão 3, né? Que é a questão a aplicação do algoritmo KNN. Bom, a primeira coisa que podemos ver é a maneira que eu utilizei para poder pedir os dados para o usuário. Eu estou usando essa função, que eu estou usando em todos os meus algoritmos na minha prova, e ela vai pedir, né, vai dar a opção do usuário escolher onde que está o arquivo Excel. Vai pegar esse arquivo Excel e vai transformar em data frame. Eu vou verificar se o data frame não está vazio, para poder impedir possíveis erros, e também vou verificar se tem pelo menos 2 colunas, né, para poder verificar, para poder impedir erros. Bom, após isso, né, eu vou assumir, eu vou separar os dados, né, assumindo que a última coluna são os rótulos. Depois disso, eu vou dividir os dados em conjuntos de treino. A primeira coisa que eu vou fazer na verdade, a primeira coisa que eu tenho que relevar é que eu vou dividir esses dados em 2 conjuntos. Os conjuntos de treino, que vai ser 80%, e os conjuntos de teste, que vai ser 20%. Esses X-train são os dados de treino. Esses X-test são os dados de teste. Esse Y-train é os rótulos de treino, e esse Y-test são os rótulos de teste. Esse test size vai indicar que 20% dos dados são usados para teste. E esse random state, ele vai garantir que a divisão dos dados seja a mesma em cada execução do código, para fins de reprodutibilidade. Bom, após isso, temos a normalização dos dados.
que vai criar, né, um objeto que vai normalizar os estados, né, que vai ser esse standard scaler. Depois ele vai ajustar o normalizador aos dados de treino e transformar os transformar, né, para ter média 0 e a variância 1. Isso daí vai ser feito no fit transform. E depois disso, eu vou transformar os dados de teste usando o mesmo ajuste feito nos dados de treino, ali no transform. Bom, e aqui está a minha função, né, para avaliar o modelo KNN com diferentes normas. E essa função vai fazer a seguinte coisa. Primeiro, ela vai avaliar o modelo KNN com a norma especificada. A gente pode ver ali no KNN igual a Kner Bors. Vai ser a função que vai fazer isso. E a função de baixo, o KNN Fit, treina o modelo KNN usando os dados de treino. A YPRED, a linha de baixo, ela vai usar o modelo treinado para prever os rótulos dos dados de teste. Depois disso vai ter outra linha que ela vai calcular a acurácia de previsões, comparando os rótulos previstos com os rótulos reais. Depois ela vai exibir na próxima linha a acurácia obtida e vai retornar a acurácia calculada. Depois disso a gente vai à aplicação do código, né? Que vai ser os testes com as diferentes normas. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma lista, né, com as normas a serem testadas. Depois eu vou fazer uma lista com as acurácias obtidas com cada norma. Depois disso eu vou fazer um for para poder fazer um loop que testa cada norma. E dentro desse loop ele vai chamar a função para avaliar o modelo com a norma atual e depois ele vai armazenar a acurácia obtida na lista de acurácias. Depois disso eu vou fazer eu vou dar um print para poder visualizar na tela os resultados, né? Esse print vai ser feito, ele vai na primeira linha criar uma nova figura do tamanho 10 por 6 polegadas. Ele também vai criar um gráfico, né, com as barras, com barras, né, com as normas no eixo X e as acurácias no eixo Y. Eu deixei as barras coloridas, né, em azul, verde e vermelho para poder ficar melhor a visualização. E depois disso a gente vai definir o rótulo do eixo X, definir o rótulo do eixo Y e printar na tela, né, a comparação, né, das acurácias com diferentes normas no KNN, definido também com o título do gráfico, e exibir o gráfico logo após. E essa foi a minha aplicação do algoritmo KNN.